proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos então prestar bastante atenção. Nós católicos não estamos acostumados a prestar atenção na homilia. E é na homilia que o Senhor fala diretamente a todos nós. Então, vamos prestar atenção. A homilia não está no folheto, nem em lugar nenhum, né? Temos que olhar aqui e prestar atenção àquilo que Deus fala ao nosso coração hoje. Meus irmãos, certo dia os fariseus criaram uma delegação junto com escribas. Os escribas eram uma espécie de advogados e foram diante de Jesus para inquiri-lo e talvez pegá-lo em alguma coisa que falasse e aí poder condená-lo. Nós temos mais de 2000 anos de história. Até hoje nós temos uma ideia muito negativa quando ouvimos a palavra fariseu. Quando encontramos uma pessoa fingida, nós dizemos o quê? Esse é um fariseu, né? Uma pessoa hipócrita, esse é um fariseu, um fingido. No entanto, para o povo daquele tempo, o grupo dos fariseus significou um movimento de grande renovação, cuja função principal era aproximar as pessoas de Deus. É isso que os fariseus faziam. Eles acreditavam que cada detalhe do Antigo Testamento deveria ser aplicado a cada situação em nossa vida. Pegavam a palavra de Deus para iluminar a sua vida. Acreditavam que cada pessoa deveria lutar com todas as suas forças para ser como os sacerdotes que viviam no templo. Os sacerdotes eram um grande exemplo de fidelidade a Deus. A vida deles era servir a Deus. E a segundo a tradição judaica, todo o povo de Israel é um povo sacerdotal. Se é um povo sacerdotal, todos deveriam ser como os sacerdotes do templo, servindo a Deus dia e noite. E aí eles aplicaram todas as leis. Viver a lei divina significa entrar numa comunhão com Deus como os sacerdotes do templo entraram.
Então, para eles, todas as pessoas deveriam ser como sacerdotes, trabalhar dia e noite no templo, na sua casa. Então, fazer todos os atos que faria um sacerdote. Nós dizemos assim que o lar do homem é o seu castelo, não é? Os fariseus diziam: o lar do homem é o seu templo. Na lei do Antigo Testamento, por exemplo, Deus exigia que o sacerdote, ao se alimentar das oferendas oferecidas no templo, ele tinha que se purificar. Era uma purificação ritual, não era de higiene, não era higiênica, né? Quando o padre purifica as mãos ali no ofertório, não é uma questão higiênica, mas uma questão ritual. É um rito, significando que quando o padre lava as mãos, ele fala: lavai-me, Senhor, e purificai-me de todos os meus pecados, para que eu possa oferecer esse sacrifício. Os sacerdotes do templo faziam a mesma coisa. Eles se purificavam antes e depois de tomar aquelas refeições. Por quê? Eles acreditavam que não se pode adorar a Deus, não se pode se aproximar de Deus com o coração impuro. Então tinham que se purificar. O que os fariseus fizeram? A mesma coisa. Vocês servem a Deus na sua vida diária. Olha que bonito. Você, no seu trabalho, você não entende que você está servindo a Deus através do seu trabalho? Como é que você pode fazer o seu trabalho de maneira impura, com o coração impuro, não é? Como é que você pode na rua agir como uma pessoa impura? Você tem que trazer o coração purificado dia e noite, como os sacerdotes do templo. É isso que os fariseus recomendavam. Só que entender isso, ou estender isso a todas as coisas, em todos os detalhes da vida, é que foi o problema. Quando Jesus apareceu, ele disse que estas leis pertencem ao passado, porque antes só o povo de Israel é um povo sacerdotal. Hoje, com o reino de Deus, todos são um povo sacerdotal. Todas as pessoas batizadas são um povo sacerdotal. Então todos nós temos um coração purificado. Nós não precisamos mais a todo momento ficar lavando as mãos e nos purificando, e o pecado, e não pecado, e limpa daqui, limpa dali. Não. A palavra de Deus nos fala que o sangue de Jesus nos lavou uma vez para sempre, né? No batismo nós somos lavados de uma vez para sempre. Não precisamos mais ficar ligados ao ritual exterior, mais uma purificação interior. Jesus criticou os fariseus não pela sua obediência à lei, mas pela sua obsessão. Quando nós ficamos muito obcecados com o exterior, nós deixamos de lado, ou esquecemos, ou deixamos para o segundo plano o lado interior. Deixamos para longe de nós o coração, não atacamos o coração do problema. Por isso que Isaías, no Antigo Testamento, disse: esse povo me louva e me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Meus irmãos, aqui nós vemos o que acontece quando nós queremos atingir a superfície do problema. Essas leis foram importantes no passado, mas agora não são mais. O foco agora então é o coração do homem. E sabemos que na Bíblia o coração é o centro da vida humana, é o centro de controle da vida. O coração não é simplesmente emoção, mas é a pessoa inteira, meus irmãos. Aquilo que você tem de mais íntimo dentro de você, isso é o coração. Para Jesus, então, o coração é capaz de fazer coisas lindas, né? Capaz de amar, capaz de fazer coisas muito boas, como caridade, como amor, como entregar-se, né? Doar-se inteiramente. Isso vem de dentro.
Mas Jesus fala uma outra coisa: de onde vêm as impurezas, as más intenções, as imoralidades, o adultério, né? As ambições desmedidas, as fraudes, as maldades, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho. De onde vem isso? Do coração humano. Jesus está dizendo que o coração humano é um campo fértil, onde crescem ações ruins. Ele afirma que todas as maldades não vêm de fora, vêm de dentro de nós. O que Jesus está dizendo aqui é que é uma coisa extremamente radical, né? Porque para nós é muito fácil culpar o lado exterior, muito fácil. Então não é uma questão do modo como você foi criado. Eu sou ruim assim porque minha mãe era ruim. Uma boa desculpa, mas não cola mais. Você não pode mais dizer assim: o ambiente que eu fui criado, a cultura em que eu fui criado é assim, então eu fiquei assim. Não é de fora de Jesus. Então nós só chegamos ao centro do problema do pecado quando nós lidamos com a condição do nosso coração. Não adianta culpar ninguém pelo seu pecado, o pecado está dentro de você. O problema dos fariseus é que eles procuravam uma solução externa para resolver um problema do pecado. Eles acreditavam que resolveriam a raiz do pecado com ações externas. Você lava a mão 10 vezes por dia, o pecado está purificado. Ainda hoje, agora eu quero que você preste muita atenção. Se você estava distraído, agora preste muita atenção. Ainda hoje muitos cristãos acreditam nisso, meus irmãos. Você que é pai, você que vai ser pai ou mãe, preste atenção. Nós acreditamos que podemos proibir a pornografia na televisão. Eu estou tão escandalizado na novela das 9 porque teve um beijo gay. Não vou assistir essa novela por causa... Está muito presente isso, né? Pastor evangélico gritando. Gente, quem fica brigando muito por causa disso é porque tem um problema que está dentro dele, sabe? Há um probleminha que está dentro dele. Então nós ficamos culpando a televisão. Não, vamos proibir televisão, vamos proibir a pornografia na televisão, a venda de videogames de violência, o acesso a sites pornográficos na internet, tem que proibir tudo isso. Aí nós vamos proteger nossos filhos. Mas quem protege os seus filhos de você? Quem protege os seus filhos de você? Você que proíbe pornografia para o seu filho e à noite fica sozinho na internet olhando coisas que não deveria. Aí vai proibir o filho. Já perceberam então que nós não compreendemos uma coisa muito simples? Não adianta nada mudar as coisas em volta se o coração humano continuar o mesmo. Estas coisas são sintomas e não a causa da maldade humana. São sintomas. Não é aquilo que vai causar, por exemplo, alguma coisa na vida do seu filho. Igual um pai, uma história que eu soube ontem. Um pai que estava desesperado porque o seu filho estava experimentando maconha e já está pensando em pular para a cocaína. E aí, quem é esse pai? É o pai que cheirou cocaína a vida inteira. Vejam só. Então a maldade, ela não está muito fora não. Ela está dentro de cada um de nós. Não são as leis que devem mudar, não é a internet ou novelas que devem ser censuradas. O que deve mudar é o coração humano. E Jesus aqui, meu irmão e minha irmã, nos dá uma receita maravilhosa: o Evangelho. Se o Evangelho entrar no coração dos nossos filhos, você não precisa temer. Quando uma mãe me pergunta, me fala isso, eu tenho tanto medo que meus filhos vão para as drogas. Eu falei: se você
plantar a palavra do Evangelho no coração do seu filho, você pode ter certeza que não vai. E eu fico bobo, sabe? Hoje em dia do catequista, me deixa muito triste ver que muitos pais não estão nem aí com catequese. Não estão nem aí. Às vezes vem na missa porque a gente lá obriga, viu? Mas no tempo das férias, vamos dar umas férias de Deus. Fala isso para o teu filho quando ele estiver lá, né? Ele está pequenininho, bonitinho, né? Uma maravilha, criança pequenininha é uma coisa fofinha. Deixa essa criança crescer, fazer 18, 19, 20 anos, que você vai perder as rédeas, o controle, daí você vai me dizer. A palavra de Deus fala: coloque a palavra no coração do teu filho, e quando ele for grande, essa palavra não o deixará. Ele não vai se esquecer dessa palavra. Então nós achamos assim que catequese é uma coisa, primeira comunhão, tirou o diploma de primeira comunhão, agora meu filho chega, acabou, né? Acabou. Se vocês soubessem da importância da palavra de Deus no coração humano para transformar esse coração, você daria mais valor. Nós acreditamos em quem? A escola vai mudar o meu filho, né? O psicólogo, eu mudo, sim, dou o cartão para você. Aí eu mando para o psicólogo, aí eu mando fazer um tratamento, aí eu faço isso e faço aquilo, né? Aí dou um jeito lá na frente. O que tem mãe enlouquecida, pai enlouquecido, mandando filhos, né, para especialistas, para curá-los. Por quê? Porque eles não cresceram com a palavra de Deus no seu coração. Não é igual o filho de um judeu, que as primeiras palavras que essa criança aprende a falar é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Lembra, ó Israel, lembra, não esqueça nunca. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É isso que a criança aprendia a falar. Hoje, nossa, fala mamãe, fala papai, é que bonitinho, fala mamãe, fala papai, né? Mamãe me disse uma vez assim: padre, a primeira palavra que meu filho falou, que eu ensinei meu filho a falar, foi Jesus. Depois ele aprendeu o pai e mãe, mas a pessoa mais importante na vida dele tinha que ser Jesus. E eu ensinei ele a falar isso. Você não precisa depois usar, estou citando uma frase do Antigo Testamento, não precisa usar a vara quando já usou a palavra de Deus, quando plantou a palavra de Deus no coração do seu filho. Nunca vai precisar castigar o seu filho se a palavra de Deus morou no seu coração. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos diante do Senhor Jesus agora. Vamos pedir a Ele que invada a nossa alma, o nosso coração. Depois nós vamos cantar 1628. Vamos pedir que Ele cure em nosso coração tudo aquilo que é de ruim. Jesus nos fala que a maldade vem do coração humano e não das coisas à nossa volta. Peça que Ele entre na sua alma, que Ele fortaleça o seu espírito, que te dê forças, que te mostre o caminho para onde você deve andar, que Ele invada a sua alma e te faça fiel, que Ele mora no seu coração todos os dias da sua vida. Convide Jesus a entrar na sua alma nesse instante, que Ele habite no seu coração.
invade minha alma, me ama, me acalma e sonda meu ser, me cura e me salva. Tua intimidade quero conhecer, e manso e humilde também quero ser. Invade minha alma e faz-me fiel, teu corpo e teu sangue levam ao céu. Invade minha alma e faz-me fiel, teu corpo e teu sangue me levam ao céu. Creio em Deus Pai.